A paz do Senhor, meus irmãos. Eu sou Arilton Alves, presbítero da Igreja Assembleia de Deus. Eu estou iniciando esse trabalho. Quero abordar um assunto, e nesse assunto nós vamos falar sobre 5 textos. Vamos abordar 5 lições o pecado. O primeiro assunto que nós vamos tratar, desses 5 assuntos, nós vamos falar o que é pecado. No segundo assunto, eu peço muito vocês que estão assistindo esse primeiro vídeo para não perder o segundo assunto, que é a consequência do pecado. E assim, no terceiro assunto, nós vamos falar sobre a influência do pecado. O quarto assunto, nós vamos falar sobre o pecado e inversão de valores. E o quinto e último assunto, nós vamos falar sobre jogos, um pecado viciante e perigoso. Então, convido vocês para estar participando dessas aulas, que vai ser bênção para você, vai ser bênção para a sua casa. E eu tenho certeza que você vai gostar, vai incentivar você a estar estudando a palavra de Deus. Bom, para nós começar, abordando o primeiro assunto, o que é pecado? Quando nós falamos do pecado, isso nós começa a confrontar a nós mesmos, porque quando fala a questão da vida espiritual e do ser humano que tem herança do pecado, carrega essa herança do pecado desde do Adão e Eva, quando pecou, quando ele distanciou-se ali de Deus, eles perderam a comunhão com Deus. Então, quando nós falamos de pecado, isso aí nos afronta diretamente. E às vezes, em muitos lugares, as pessoas não falam mais sobre o pecado, porque às vezes quer falar mais sobre as bênçãos de Deus, mas quer falar aquilo que Deus também não aceita para o ser humano, porque Deus fez o homem para adorá-lo ele. Deus fez o homem para estar próximo, e o pecado faz separação entre Deus e o homem. O homem, quando ele peca, o ser humano, quando ele peca, ele se sente envergonhado, ele não quer ficar perto das pessoas que estão andando na mão com Deus, porque ele está andando na contramão com Deus. Então, o pecado é qualquer atividade que as pessoas estiverem fazendo, em pensamento, em ação, em atividade, tudo aquilo que é o contrário da vontade soberana de Deus. Tudo aquilo que nós fazemos, que você fizer, que for contra a vontade de Deus, contra a vontade soberana de Deus, então isso aí é pecado. Quando nós formos olhar na Bíblia, nós vamos ver ali o primeiro assunto do pecado, em questão de Adão e Eva, que pecou. E às vezes nós culpamos muito Eva, porque Eva foi a primeira que pecou ali, que aceitou, foi induzida pela serpente, pelo Satanás, para comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, aonde Deus falou, está lá em Gênesis capítulo 2, que Deus falou para Adão e Eva para que ela poderia comer de todos os frutos dali do jardim, menos a que estava no meio do jardim da árvore do conhecimento do bem e do mal. A serpente, com sutileza de Satanás, enganou a Eva. E nesse momento que ela enganou e a Eva aceitou comer, ela levou até o homem. Então o homem também errou, no caso Eva errou, Adão também errou tanto quanto a Eva, porque ele, como líder, Deus colocou ele como para ser o cabeça, ele deveria não ter aceitado. O que eu quero dizer? Você é casada, você é casado, não é porque seu esposo errou que você também vai errar, ou vice-versa. Então, temos que ter esse cuidado aí. É bom que nenhum dos dois peca, nenhum dos dois erra. Sempre esteja andando na contramão do pecado e na mão com Deus. Mas se um pecar, não é fazer igual Eva e Adão fez, os dois pecou. Ananias e Safira também. Nós vemos também que eles pecaram, eles mentiram. Quando eles foram entregar a venda que eles tinham feito da sua fazenda, dos seus bens, eles fizeram um voto, prometeram de entregar tudo. Eles mentiram e combinaram o pecado ainda, combinaram mentir e morreu os dois. Quando nós vemos na Bíblia
que em Gênesis também ali, que Caim matou seu irmão, aí nós já vemos ali o pecado de inveja entrando. E nós temos que ter muito cuidado, porque nos últimos tempos esse pecado tem crescido muito no meio da humanidade. O ciúme, a inveja, inveja do que o irmão tem, ou do que a irmã tem. Tem pessoa que está vendo um casamento bem sucedido, ou às vezes está vendo a pessoa prosperando financeiramente e começa a criar uma inveja. E essa inveja, ela traz no seu coração questão de você não ter mais amizade, porque cria um vínculo de inimizade. A inveja, quando ela começa a entrar no coração, ela vem para sua mente e você já começa a não ter coragem mais de cumprimentar as pessoas. Você não tem coragem de olhar nos olhos da pessoa e falar um bom dia, um boa tarde, ou a paz do Senhor, porque você está com inveja. O inimigo começou a colocar inveja em você, naquilo que a pessoa tem. Você quer ser, às vezes, a pessoa, você queria ser abençoado. Abel estava sendo abençoado porque estava com o coração puro, e ele está com o coração puro adorando o Senhor. E às vezes alguém começa a prosperar na igreja, ter um cargo na igreja, aquele outro irmão ou aquela irmã às vezes almeja ter aquilo que o outro tem. Isso aí é inveja. E o livro de Tiago está falando muito sobre inveja. Nós temos que não ser invejosos, não podemos ter inveja em nossas vidas. Então isso aí é pecado. Tudo aquilo que não é a vontade de Deus, é a vontade da carne, é pecado. Às vezes a gente vê alguém, nossa, aquela pessoa é ímpio, aquela pessoa não serve a Deus, e ele está tendo as coisas, e começa a questionar com Deus, achar que Deus é obrigado a nos dar as coisas. Mas às vezes Deus não permite que nós não temos algo em nossa vida, porque aquilo que nós vamos ter na nossa vida material, aquilo pode ser um obstáculo para a nossa salvação. E a maior bênção que Deus tem em nossa vida não é um carro novo, não é uma grande casa, uma mansão, uma grande empresa, não. A maior coisa abençoada, a maior bênção que Deus tem para a nossa vida é a nossa salvação em Cristo Jesus. Então é isso que Deus quer dar para nós. O significado do pecado está em Romanos 7, 11 e 14. Tendo o pecado das suas várias formas de aparecer, né? Na Bíblia tem mais de 440 formas de pessoas pecar. E às vezes a pessoa peca, o pecado começa a entrar, o desejo da carne, alimentar o desejo da carne é tão grande na vida da pessoa, que a pessoa depois já começa a nem perceber, acha que aquilo é normal, está pecando, perde o temor de Deus na sua vida, não tem mais desejo espiritual, e por não ter mais desejo espiritual, por aumentar os desejos da carne, ele começa a fazer algo na vida dele, começa a achar que aquilo é normal, e não percebe que ele está pecando contra Deus e se destruindo a si mesmo, porque o pecado gera morte. Primeira morte é a morte espiritual, e a pessoa começa a entrar tanto no pecado. O pecado traz doença psicológica, doença no coração. Por exemplo, inveja traz doença no coração da pessoa, a pessoa fica com o coração amargurado. O pecado traz tristeza. Nós vemos que lá, começa a ler o livro de Gênesis, o início ali, capítulo 2, capítulo 3, até a terra foi amaldiçoada depois que o homem pecou, e a maldição entra na vida da pessoa às vezes, quando ele fica na prática do pecado. Todos nós pecamos, a Bíblia é bem clara sobre isso. João fala assim, que todos nós pecamos, mas filhinhos, se pecar, tem um advogado. Se nós tiver arrependimento, se nós arrependermos dos nossos pecados e não praticá-lo mais, com certeza nós vamos ser perdoados. Não podemos ficar em questão e falar assim, mas Jesus é amor, Deus é amor, e o povo quer pregar como um Deus, como fosse um carrasco. Não é isso. Mas Jesus, quando ele chegou para aquela mulher que foi pego em ato de adultério, ele falou assim com ela, quando todo mundo foi embora, ele primeiro abaixou ali, ficou, e todo mundo com as pedras na mão, para os acusadores ali, para sentar pedra nela, até matá-lo. Aí,
Quando ele levantou a cabeça, não tinha mais ninguém, ele olhou assim e falou assim: cadê seus acusadores? Aí ela falou: Senhor, foram todos embora, eu também não te acuso. Vai e não peques mais. Olha, tem que observar essa parte aí, você ouvinte que está ouvindo esse áudio meu. Vá e não peques mais. Ele falou assim: olha, perdoado está o seu pecado, continua a vida da forma que é. Não, vai e não continua mais na prática do pecado. 1 Coríntios 11, versículo 1, né? Seja o meu imitador, o apóstolo Paulo falando assim: seja meu imitador como nós somos de Cristo. Quando nós olhamos para a vida de Cristo, nós não vemos pecado. Então nós temos que se esforçar para ser imitador de Cristo. Pode uma fonte de água jorrar água doce e água salgada? Então assim também somos nós não podemos servir dois senhores. Ou nós estamos com Cristo, ou nós não estamos. Porque a partir do momento que nós conhecemos Cristo como Salvador da nossa vida, nós temos que permanecer fiel, não permanecer na prática do pecado. Tudo aquilo que é o contrário da vida espiritual é o desejo da carne, é o pecado. Então assim, se você é uma pessoa de oração, se você é uma pessoa que lê a Bíblia, que busca a Deus, você está alimentando a sua vida espiritual. Mas você é uma pessoa que vive na prática do pecado, fazendo os desejos carnais, fazendo a vontade do mundo, você então está alimentando a sua vida pecaminosa, está alimentando a carne. E como nós temos a herança do pecado, desde lá do Jardim do Éden, quando o homem e a mulher errou, a Eva e Adão erraram, foram ao contrário da vontade de Deus, porque Deus deixou livre-arbítrio para quem quer fazer a vontade dele ou quem não quer. Deus predestinou nós à salvação, mas não predestinou ninguém ao inferno, mas nós temos livre escolha, como Adão teve escolha, mas a Eva de desobedecer e obedecer, assim também somos nós. Eu quero fazer uma pergunta para você: o que é pecado para você? Você tem feito a prática do pecado? Você está na prática do pecado? Você tem feito a vontade da carne? Ou você tem feito a vontade de Deus? Você está na prática da palavra de Deus? Você tem alimentado a sua vida espiritual? Porque não adianta, às vezes, nós querer pregar bonito, cantar bonito, ensinar bonito, mas que nós, às vezes, não tivermos uma vida em comunhão com Deus. Precisamos ter uma comunhão com Deus para nós alimentar nossa vida espiritual e ser destinada à salvação. Porque se nós viver na prática do pecado e não tiver arrependimento em nossa vida, nada disso vai adiantar. Eu quero te fazer uma pergunta: como tem sido a sua vida com Deus? Aonde você tem passado? Você tem sido imagem e semelhança de Deus? Porque quando alguém olhar para mim, tem que olhar para mim e ver como eu sou imagem e semelhança de Deus. Eu tenho que ser imitador de Cristo. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Dá um joinha aí, dá um like aí, tá? Se você gostou. Na próxima lição nós vamos falar, segundo assunto, a consequência do pecado. Seja bem-vindo, que Deus abençoe a todos. Até a próxima lição.